a gente fala de saúde. O mês de março é dedicado à conscientização sobre a endometriose, uma doença que afeta mais de 7 milhões de mulheres no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. A endometriose pode causar dores intensas, impactar a qualidade de vida das mulheres e ainda é uma das principais causas de infertilidade feminina. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui agora no SP Record a médica ginecologista Fernanda Roquegrebe. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, doutora. Obrigada. Doutora, primeiro explica pra gente, o que é a endometriose? A endometriose, na realidade, é tecido do endométrio, que é a parte interna do útero, quando se localiza fora do útero. Então, pode estar nos ovários, no intestino, na bexiga ou espalhado pela cavidade abdominal. Quando a gente fala da doença endometriose, a gente tem vários tipos, não é uma só. São vários tipos de endometriose que podem afetar as mulheres. Isso, depende da localização, né? A gente fala muito em questão de onde ela está localizada. Se está nos ovários, a gente chama de endometrioma, ela pode estar no intestino, na bexiga, e aí a gente vai classificando, depender de profundidade da lesão e onde que a gente encontra. E doutora, quais os fatores de risco para a endometriose? Os fatores de risco são basicamente história familiar da parte da mãe, né, a parte materna, menstruação que acontece muito cedo, então antes dos 12 anos, ciclos menstruais com volume muito grande de sangramento, ciclos mais curtos, isso geralmente está associado à endometriose. Então, se eu tenho a minha mãe, alguém da minha família que já tem essa doença, é bom eu ficar de olho então? Sim, estima-se que mais ou menos aumenta o risco de você ter em 7 vezes. Quando você tem um parente. E doutora, como é que é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico ele é feito através de exame, né, de imagem, então ou a ressonância magnética com contraste ou um ultrassom com preparo de intestino. Muitas vezes esse diagnóstico, a gente estava conversando aqui antes da entrevista, esse diagnóstico demora, né, para ser feito, né? A mulher demora para saber que tem essa doença, né, doutora? Por que isso acontece? Muitas das vezes os ginecologistas não dão, né, a atenção que se deve aos sintomas de dor durante a menstruação, dor pélvica crônica que muitas vezes as pacientes apresentam, e o diagnóstico ele tem que ser feito com esses exames específicos. Então o ultrassom normal que você faz de rotina ginecológica ele não vai encontrar endometriose. Então tem que pedir o exame correto para a gente poder ver a lesão. E sendo diagnosticada a endometriose, quais são os tratamentos? É sempre necessária uma cirurgia ou tem outros tipos de tratamento que podem ser feitos? Na maioria das vezes a gente começa com um tratamento clínico, né, que são com anticoncepcionais, a gente orienta a dieta anti-inflamatória, atividade física também faz parte do tratamento. E aí dependendo também do acometimento, né, das lesões maiores, o que a gente encontra. Muitas das vezes a gente começa pelo clínico, se a paciente fica bem, né, questão de qualidade de vida, mantém dessa forma, e se não, às vezes a gente tem que partir para a cirurgia. Então, a senhora acabou de falar aí, por exemplo, uma alimentação, uma vida mais saudável, isso pode ajudar as mulheres que têm endometriose, então? Sim. Isso faz parte do tratamento, inclusive. Então, a gente sempre orienta atividade física, dieta, isso é imprescindível para o controle. A gente falou aí agora há pouco, são 7 milhões de mulheres, pelo menos, que sofrem com essa doença aqui no Brasil. São muitas mulheres, né? E essa doença, inclusive, pode afetar a fertilidade, que mexe muito com as mulheres, né, doutora? Exatamente. Então, essa é uma preocupação, né, inclusive. Às vezes, a demora do diagnóstico vai levar essa mulher a descobrir endometriose numa idade mais avançada e aí a questão reprodutiva já fica comprometida. Então, é importante a conscientização, né, saber os detalhes da doença para, de fato, procurar informação e poder se prevenir, vamos assim dizer, né, e se orientar desse tema. Doutora, a senhora é especialista, né, em fertilização, fertilidade. A endometriose, então, ela, para quem tem endometriose e acaba engravidando, é um fator de risco, essa gravidez tem que ser acompanhada bastante de perto? Na gestação em si, não necessariamente. A gente vê mais a dificuldade para engravidar, mais do que algum problema que ela vai ter durante a gestação em si. E para quem tem endometriose, tendo feito uma cirurgia, fazendo o tratamento, o acompanhamento vai ser contínuo, vai ser para o resto da vida? Sim, então é uma doença crônica, né? Então a gente tem tratamento, mas a gente não tem a cura. Então mesmo que faça a cirurgia, precisa continuar seguindo e acompanhando, isso é muito importante. E se as mulheres que estão aí em casa acompanhando essa nossa entrevista tiverem aí algum sintoma, não hesite em procurar um médico e, inclusive, sugerir, né, esses exames para poder verificar se tem ou não mesmo essa doença, né? Porque em muitos casos pode ser até impactante, né? Conheço casos aí de pessoas
que a dor é tão intensa que acabam não conseguindo viver realmente, trabalhar. Então, pode ser uma doença realmente bastante séria. Sim, com certeza. Então, os sintomas mais comuns, né, é a dor pélvica crônica e que vai piorar no período da menstruação, então isso é importante, isso é um dos principais sintomas. E depois a gente tem dor na relação sexual, alteração de hábito intestinal, de hábito urinário, isso tudo faz parte do conjunto de sintomas mais encontrados na endometriose. Doutora, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente no SP Record. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite, até a próxima.